Eu, Mateus, filho de Alfeu, me lembro muito bem de quando ouvi pela primeira vez alguém falar sobre os ensinamentos de Jesus. Eu trabalhava como publicano, cobrador de impostos para os romanos em Cafarnaum. Roubava do meu próprio povo e era odiado por eles. Judeu da pior classe. Por isso achei que se um dia encontrasse Jesus, ele passaria bem longe de mim. Mas certa vez, sentado em meu posto de cobrança, vi o rabi se aproximando. Olhou para mim e disse: "Siga-me." Mesmo sem acreditar, eu não hesitei. Deixei tudo e o segui. Ninguém jamais poderia imaginar tudo o que eu e os outros discípulos viveríamos naqueles anos ao lado de Jesus. Mas hoje contarei a vocês como tudo terminou. Isso mesmo, contarei sobre um dos últimos dias de Jesus aqui na Terra, na semana da grande paixão de Cristo. Era a época de Páscoa quando fomos a Jerusalém. Uma multidão recebeu Jesus com grande comemoração. Todos o saudavam com folhagens, símbolos da vitória dos grandes reis. Gritavam dizendo: Hosana, filho de Davi! Jesus entrou no templo expulsando todos os que vendiam, compravam e derrubou as mesas dos cambistas, que faziam dali um lugar de negócios. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Tirem essas coisas daqui! E chegaram ali cegos e coxos, e Jesus curou a todos. Jesus! Ajude a minha mãe! Eu estou vendo! Obrigada, Jesus, eu estou vendo! Eu posso ver! Jesus continuou no templo curando e ensinando as pessoas. E os líderes religiosos o abordavam muitas vezes com perguntas ardilosas. Queriam provocá-lo a dizer alguma frase que o condenasse mediante a lei. Mas Jesus sempre os respondia de forma a fazê-los pensar. Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, e então comem e bebem a comida que vai para dentro do corpo de vocês. Mas vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Então deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos. E vejam, tudo ficará limpo para vocês. O quê? Você está dizendo que dar esmolas é mais importante do que estar ritualmente limpo? Eu estou dizendo que a obsessão de vocês pelo que está limpo e não limpo vai além do que Deus deseja e não traz benefício para ninguém, além de vocês. Nós separamos a 10ª parte de tudo para benefício dos pobres, até as menores plantas dos nossos jardins. E sobre isso que eu digo, ai de vocês, fariseus, separam a 10ª parte, até da hortelã, da erva doce e do cominho, medindo com precisão
cada grama, enquanto ignoram o que é realmente importante na lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Olhem essas pessoas. O que vocês fizeram para ajudar eles? Nós ensinamos eles como observar a lei perfeita de Deus, enquanto você insiste em desafiar, quebrar e encorajar outros a se desviarem dela. Todos vocês! Esse homem é perigoso! Está desviando vocês! O que ele diz traz cura e esperança. Não! O que ele diz é uma blasfêmia, é uma afronta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram. E quem está querendo entrar, vocês não deixam. Chega! Vamos prendê-lo agora. Não, agora não. Pense, são muitos com ele. A multidão se voltará contra nós. Eu não me esqueço do dia em que o mestre me chamou. Eu estava voltando de um dia difícil de pesca, quando ele disse aquelas palavras: "Vem, siga-me, farei de você um pescador de homens." Daquele dia em diante, minha vida mudou de forma inacreditável. O que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram durante aqueles 3 anos e meio, mesmo uma vida inteira, seria insuficiente para contar. Jesus transformou tudo ao meu redor. Eu o amava verdadeiramente e estava decidido a nunca sair do lado do mestre. Tinha a certeza de que iria com ele para onde fosse necessário, sem hesitar, sem pestanejar. Mas naquela noite, descobri que eu estava errado. Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Comam dele em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas aqui nessa mesa, entre nós, está o homem que me trairá. Judas, o que você vai fazer, faça depressa. Esta noite, todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Não! Se todos os outros te abandonarem, eu não te abandonarei. Pedro,
A verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não mesmo, mestre. Eu morrerei contigo se for preciso, mas nunca te negarei. Pedro, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Porém, eu em oração supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos teus irmãos. Aqui está seu preço. As 30 moedas de prata, conforme combinado. Agora nos diga, onde está Jesus? Por favor, poupe a vida dele. Ele é inocente. Eu não deveria estar fazendo isso. Não queremos saber. A escolha foi tua. Agora nos leve até Jesus de Nazaré. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Vigiem, orem e velem comigo. O mestre passava noites inteiras em comunhão com o Pai naquele jardim. O Getsêmani não era desconhecido para nós. Era um dos lugares mais bonitos das redondezas de Jerusalém. Um lugar realmente inspirador. Mas naquela noite, tudo parecia demasiado sombrio. O mestre não estava nada bem. Seu semblante não mais transparecia a calma daquele que acalmou a mais severa tempestade. O seu rosto não refletia mais a mesma confiança do dia em que me ordenou andar sobre as águas. Nem mesmo a paz do homem que me resgatou, enquanto eu afundava nas águas agitadas do mar revolto. Nem isso eu pude encontrar na face de Jesus naquela madrugada. Eu prometi estar sempre ao seu lado, mas não consegui atender a um simples pedido que ele nos fez. Eu dormi. Só que ele precisava de companhia naquele momento e nos acordou 2 vezes durante a noite. Sentimos o peso da nossa incapacidade, porque não fomos capazes de vigiar com ele nem por 1 hora, sem que o sono nos dominasse. Ouvi ele dizer num determinado momento: "Você está dormindo, Simão Pedro? Será que não pôde ficar acordado comigo, nem mesmo por 1 hora?" A cada minuto, o desespero do mestre aumentava. A angústia era tão grande que ele transpirou gotas de sangue. Nunca eu tinha visto Jesus da forma como eu vi naquela noite. Seu semblante era de tão profunda agonia que o desfigurava completamente. Era como se ele tivesse chegado ao limite, como se todas as esperanças tivessem acabado naquele momento. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Acordem. Chegou a hora.
Aí vem o homem que está me traindo. Judas, você me trai com um beijo. Não, 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 não! Soltem o mestre! Agora! Basta, Pedro. Guarde a espada. Quem fere por espada, morrerá pela espada. Eu havia prometido que estaria ao lado de Jesus, ainda que precisasse morrer. Mas naquela noite, por bem menos, eu havia me afastado do mestre. Depois que aqueles homens o prenderam, eu passei a segui-lo de longe, muito longe. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que Jesus estava permitindo toda aquela brutalidade? Por que Jesus não levantava uma única mão e fazia todos eles caírem mortos no chão? Então eu o segui até a casa do sumo sacerdote. Eu não podia perder Jesus de vista. Iria acompanhá-lo até onde fosse necessário, mas também não podia ser visto por aquela turba enfurecida, pois provavelmente eu teria o mesmo fim que o mestre. Permaneci ali no pátio. Me sentei próximo a uma fogueira, junto com outras pessoas. Ei, você! Você estava com o tal Jesus. Mulher, eu nem o conheço. Mas eu reconheço você. Você é um dos discípulos do tal Jesus. Que absurdo, homem. Eu não estaria aqui se fosse um discípulo dele. Definitivamente eu não sou. Pare de mentira. Você estava assim com Jesus. Você é um deles. Basta! Eu já disse que não. Não e não. Eu não conheço a Jesus. Eu não sou um discípulo dele. E nunca estive com ele. Não, não e não. O galo cantou. Naquele momento foi como se apenas Jesus e eu estivéssemos ali naquele pátio. As palavras de Jesus ecoaram em minha mente como se ele as estivesse pronunciando novamente. Pedro, ainda esta noite antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu prometi acompanhá-lo, se necessário, até a morte, mas eu havia acabado de negar meu mestre. As lágrimas brotaram em meus olhos, como se uma tempestade incontrolável tomasse conta de mim. No mesmo instante, percebi ao longe o olhar que Jesus dirigia a mim. Eu mal pude encarar o mestre. Seu olhar não era de acusação, como eu bem merecia. Não, era um olhar suave, um olhar de compaixão, um olhar de aceitação. Então eu fugi. Fugi não das pessoas que estavam ao redor da fogueira, tampouco da turba contratada pelo sumo sacerdote. A esta altura, eles pouco importavam. Eu fugi do olhar de Jesus e chorei. Chorei como se nunca tivesse chorado em toda a minha vida. Chorei como se todos os meus erros houvessem se concentrado naquele único erro. Chorei como uma criança que se perde de seu pai e que não sabe como voltar para casa. Eu estava perdido.
sofreu o impossível por nós. Angústia tão forte sentiu, socorro ao seu Pai pediu, e os seus amigos dormiam enquanto deviam orar. Quantas vezes você já esqueceu essa cena que é de chorar? Quanto tempo você não viveu esse amor que por você foi singular? É só aceitar. O traidor já trocou seu mestre que tanto amou por 30 moedas de prata. Beijou a Jesus sem amor, rasgando o silêncio da noite. Se ouve o galo cantar, mostrando que somos tão falhos, e Cristo disposto a amar. Quantas vezes você já negou o teu mestre, amigo e salvador? Quantas vezes você já trocou tempo com Jesus por algo que não tem valor? Quantas vezes você já negou o teu mestre, amigo e salvador? Quantas vezes você escolheu coisas fúteis no lugar de quem te amou e por ti sofreu, por ti sofreu. Era manhã de sexta-feira, festa da Páscoa. Meus filhos e eu saímos do campo onde morávamos e passamos um longo dia caminhando pela estrada empoeirada. Viemos à cidade
trazer nossa oferta ao Senhor durante a comemoração da Páscoa. Um cordeirinho perfeito, sem mácula, que deveria morrer para que meus filhos e eu pudéssemos viver. Aquela era a primeira Páscoa do meu menino mais novo em Jerusalém. Ainda não sabíamos, mas aquela também seria a última. Daquele dia em diante, nunca mais as Páscoas seriam as mesmas. Papai, Sim, filho. temos mesmo que fazer isso? Temos sim, querido. Mas ele é tão bonzinho, papai. Sim, ele é muito bonzinho. E vocês me ajudaram a cuidar muito bem dele durante a viagem. Obrigado, meninos. Então, por que temos que fazer isso? Por que não podemos ficar com ele? Não é uma coisa muito fácil de se explicar, filho. Mas vou tentar. Esse cordeirinho será um substituto para nós. Ele vai morrer para que a gente possa viver. Não é justo. Ele não fez nada de errado para morrer. Eu não quero que o cordeirinho me substitua. Nenhum de nós quer, filho. Mas nós não temos escolha. Nós precisamos. Deus nos ama muito e um dia enviará o seu Filho, o Messias, para vir e nos libertar de todo o pecado. Enquanto o Messias não vem, usamos o Cordeirinho, que representa o Filho de Deus. Quando o Messias vier, ele será o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado de todas as pessoas. Então não precisaremos mais oferecer animais no templo? Isso mesmo! Vamos, meninos. Precisamos continuar. Estamos quase chegando. Hoje, vocês verão a mais bela cidade de todo Israel e a festa mais importante do mundo. Papai, o que está acontecendo? Por que toda essa gritaria? Pai, o que é isso? Não sei, meninos, mas fiquem bem pertinho do papai. Silêncio! O governador da Judéia, Magnífico Pilatos, irá se pronunciar. Judeus, todos os anos, na Páscoa, eu ofereço a vocês a oportunidade de libertar um prisioneiro. E como de costume, o povo é quem escolhe quem será solto. Tragam Barrabás. Tira suas mãos imundas! Me solte! Me solte! Ofereça esse homem condenado à morte, assassino, ladrão, ou o tal Jesus de Nazaré. Solta Barrabás! Vejam eles! Me soltem! Me soltem! Me tirem daqui! Vocês não preferem que eu solte o rei dos judeus? Acaba com ele! Deixa! Eles escolheram a mim! Me solte! O que eu faço então com esse Jesus chamado Cristo? Mas por quê? Que crime ele cometeu? Ele se declarou filho de Deus e deve morrer segundo a lei.
Levanta! Vamos! Eu mandei levantar! Fica de pé! Fica de pé! Eu mandei levantar! Vamos! Ei, desse jeito ele vai morrer, antes mesmo de chegarmos ao Gólgota. Que morra! Calma, calma! A pena dele é morrer numa cruz, e é lá que ele vai morrer. Ei, você! Carregue a cruz dele. Eu? Não! Eu não posso! Eu estou só de passagem! É uma ordem! Carrega essa cruz! Eu relutei. Não queria carregar a cruz de Jesus. Não queria fazer tamanho esforço. Não queria me sujar. Não queria me sentir olhado por aquela multidão enojada, mesmo sabendo que os olhares eram todos dirigidos a ele. Não, eu não queria. Me obrigaram a fazer algo que eu nunca quis fazer. Tive ódio daquele soldado maldito. Quem ele pensava que era para me obrigar, um judeu como eu, a se humilhar tanto? Quem achava que ele era para me colocar em uma situação tão constrangedora? Se eu pudesse, eu acabaria com a vida daquele soldado ali mesmo. Mas foi naquele momento, enquanto meu rosto era manchado pelo sangue do condenado, que eu vi algo de que jamais me esquecerei. Jesus olhava para o tal soldado e, como se lesse a minha mente, olhou para mim. Jesus me dirigiu o mesmo olhar que dirigia aquele soldado romano miserável. Até hoje me pergunto, que tipo de olhar foi aquele? Não era possível. Mas Jesus estava olhando com um olhar de amor. Por um instante, me senti no lugar certo. Por um momento, senti que aquela cruz era toda minha, só minha. E Jesus, ali, do meu lado, era quem estava me ajudando a carregá-la. Naquele momento, eu havia me transformado em um homicida. Se as pessoas pudessem ler a minha mente, provavelmente estariam olhando com desprezo para mim. Mas não, elas continuavam olhando para ele. Ele era o alvo das suas agressões, não eu. Foi quando eu entendi tudo.
Pai. Pai. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Ei! Eu estou reconhecendo você. Você não é o Filho de Deus? Aquele que dizem ser Rei de Israel? Se tu és o Cristo mesmo, prova para mim. Me tira dessa cruz e eu vou acreditar em você. Cale-se. Você não entende. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Você e eu estamos aqui porque merecemos, mas este Jesus de Nazaré não fez nada errado para estar aqui. Mestre, eu creio em Ti. Vivi uma vida toda fugindo de Ti, mas agora imploro, lembre-se de mim quando entrares no Teu reino. Eu te asseguro hoje que você estará comigo no paraíso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vou ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vou ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar naquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Oh, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vou ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou. Ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vou ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, o seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto Hoje é manhã de sábado. Em 3 anos e meio, é o primeiro sábado que não passo com Jesus. A primeira Páscoa sem o meu mestre.
Posso lembrar como se fosse hoje, num sábado, em que entramos numa sinagoga como essa em Nazaré, sua cidade. Como ele gostava de passar momentos de adoração ou leitura da palavra de Deus nesse dia. Era o costume dele, todos os sábados, não importando onde estivéssemos, ir a uma sinagoga e lá ele se levantava e nos ensinava as Escrituras. O sábado sem Jesus não é a mesma coisa. Esses fariseus e sacerdotes hipócritas, juntamente com esse povo assassino, ontem pediam que ele fosse crucificado e hoje estão aí, novamente no templo, oferecendo sacrifícios e implorando o perdão de Deus pelos seus pecados. Como Jesus ficava decepcionado com essa falsa religião, quantas lutas ele travou em nome de Deus bem aqui para defender a santidade do sábado. Expulsou esses cambistas e comerciantes que hoje novamente ali estão, só porque ele não está aqui. Mas o que adianta? Não sabem eles que de Deus nada se esconde? Lembro-me de quando aqui no templo tentaram enganar e culpar o meu mestre de transgredir o sábado, pois ele curava as pessoas, inclusive nesse dia, mostrando que o sábado é um dia que devemos fazer bem aos outros, e como ele gostava de fazer isso. As crianças adoravam passar esse dia perto de Jesus, brincando, ouvindo suas histórias, e ele também gostava muito de passar esse dia com elas. Ele realmente tinha domínio e poder sobre esse dia. Não é por menos que ele mesmo disse ser o Senhor do sábado. Foi ele quem criou e deu significado a esse dia. Moisés nos disse que após Deus ter criado o mundo, descansou como Criador no 7º dia, abençoou e santificou o sábado. E hoje, aqui nessa tumba, ele descansa novamente no seu dia. Não apenas como Criador, mas como nosso Redentor. Descansa hoje de sua obra nesse mundo em prol de nossa salvação. Que coisa linda! Ele tinha um propósito com tudo isso. Pensando bem, hoje o dia começou triste e sem significado para mim. Mas apesar do desespero e da falta que já sinto de Jesus, hoje encontrei descanso para o meu coração. Hoje, o meu Mestre, o meu Deus, separou esse dia só para me encontrar e me salvar. Olhando o sol se pôr no horizonte distante, contemplo o cenário. Ao suspirar profundamente, sentimento sublime invade o meu viver. Alegria emocionante ao ver o céu escurecer. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu. Nosso encontro mais íntimo, coroando a semana. Um tempo de comunhão, descanso para o coração. Olhando o céu, penso na semana e esboço um sorriso. Mesmo nas lutas, Ele esteve comigo. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado
dia seu e meu. Nosso encontro mais íntimo, coroando a semana. Um tempo de comunhão, descanso para o coração. Lembro do carinho de Deus, vejo uma estrela brilhar. Ao separar esse dia só para me encontrar, fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu. Nosso encontro mais íntimo, coroando a semana. Um tempo de comunhão, descanso para o coração. Descanso para o coração. Aquela havia sido a pior Páscoa da minha vida. Como se não bastasse assistir o mestre sendo agredido de forma tão bárbara e covarde, fomos obrigados a sepultá-lo antes que o seu corpo pudesse ser ungido, pois as horas sagradas do sábado se aproximavam rapidamente. E eu não conseguia parar de pensar nisso. Ungir um mestre. Enquanto a grande pedra era rolada para lacrar a tumba, eu quase podia ouvir as palavras de Jesus daquela última semana, quando, sem pensar nas consequências, eu invadi uma festa para a qual não fui convidada e derramei aos pés do mestre o mais valioso perfume que eu pude comprar. Todos me fulminaram com os olhos em condenação, mas Jesus, como sempre, fez a sua reconfortante voz ecoar por aquele amplo salão. Por que a afligis? Ela praticou de boa ação para comigo. Derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Naquele dia eu não pude entender do que Jesus estava falando. Hoje sim. Mas há algo que ele disse e que ainda hoje eu não compreendo. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Eu não fiz nada demais. O que eu fiz pelo mestre não era nada perto do que ele fez por mim.
E nada do que eu pudesse fazer em minha vida inteira seria o bastante para agradecer o que Jesus fez. Quando Ele me tirou da vida indigna que eu levava, quando trouxe de volta à vida o meu irmão, Lázaro. E quando Ele fez acreditar que mesmo uma pecadora desprezível como eu podia ser tocada pela mão do próprio Deus. Ah, como eu gostaria de sentir novamente aquela mão limpando as lágrimas que agora molham o meu rosto. Hoje eu sei que este dia está próximo. O dia em que Ele finalmente enxugará toda lágrima de meus olhos. Naquele primeiro dia da semana, acordei muito cedo. E antes mesmo de o sol nascer, me dirigi ao túmulo do mestre para ungí-lo. Mas o que eu encontrei me fez voltar desesperada e chamar Pedro e João. Olha lá! Olha lá! A tumba do mestre está aberta! Maria! O corpo dele está aí? Diga que o corpo de Jesus ainda está nesse túmulo! Não, não pode ser. Eles não respeitaram nem mesmo o corpo sem vida dele. Não deixaram nem mesmo que o corpo dele descansasse em paz. Para onde levaram o corpo do mestre? Mulher, por que você chora? Porque levaram meu Senhor. E eu não sei onde o puseram. Quem você está procurando? Por Jesus. Senhor, se tu o levaste, eu imploro, me diz onde o colocou e eu vou buscá-lo. Por favor, me diz onde ele está. Maria. Mestre. Em um túmulo vazio, uma lágrima rolou. Onde estaria
Estávamos escondidos, com medo do que poderia nos acontecer. Nos trancamos em uma casa para salvar as nossas próprias vidas, menos de 2 dias depois do mestre se entregar sem resistência, como um cordeiro mudo. A morte de Jesus, por si só, era algo muito pesado para todos nós. Estávamos desnorteados, mas havia algo que a tornava ainda mais insuportável para mim. A forma como Jesus me olhou, no momento em que o galo cantou, não saía da minha mente. Eu o havia negado e nunca poderia desfazer o que eu fiz. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de lamentar. Estava difícil de viver. Roubaram o corpo do mestre. Levaram o corpo dele. O que você está dizendo? Ele está dizendo que violaram o túmulo. Sumiram com Jesus. Temos que fazer alguma coisa. Nós temos que encontrá-lo. Não podemos. Vocês estão loucos. Há soldados por toda parte. Eles nos prenderão. Eles nos matarão. Pouco importa se nós vamos viver ou não. O Rabi está morto e nós estamos aqui trancados, escondidos. Precisamos lutar. Pedro, você não aprendeu nada com o mestre. Não precisamos lutar. Devemos pregar a respeito de tudo quanto ele nos ensinou. Precisamos ensinar as palavras de Jesus. Sim, as palavras do mestre. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Gente, eu vi Jesus está vivo e ele ressuscitou. O quê? O que você está dizendo, Maria? Eu tô dizendo que eu vi Jesus. Ele está entre nós, ele está vivo. Maria, todos nós queríamos que isso fosse verdade, mas não é. Ah, mas vocês acham que eu estou mentindo, né? Eu vi, ele falou comigo. Não achamos que esteja mentindo. Estamos todos exaustos. Você pode estar vendo coisas. Jesus está morto. Roubaram o corpo dele. Esta é a verdade. Como eu queria que isso fosse verdade. Como eu gostaria de encontrar o mestre uma última vez. Eu gostaria tanto de poder olhar novamente em seus olhos. A paz esteja com vocês. Não tenham medo. Sou eu, Jesus. Olhem para as minhas mãos, para os meus pés. Vejam, sou eu. Toquem em mim e vocês terão certeza. Por acaso um espírito tem carne e ossos como esses aqui? Depois daquele dia, Jesus apareceu outras vezes para nós, os discípulos. Ele esteve conosco por mais 40 dias. Caminhou e viveu entre nós. Perdoou nossos pecados e nos animou para a longa jornada que nos aguardava. Por 40 dias, o mestre pregou para uma multidão de aproximadamente 500 pessoas. Falou diretamente aos nossos corações e enxugou as nossas lágrimas. No último dia, ele reforçou a mais importante missão. O motivo pelo qual um dia, lá no passado, ele reuniu aqueles 12 homens, cheios de vícios e fraquezas, e em 3 anos e meio e 40 dias, os transformou em pescadores de homens. Então, vão a todas as nações do mundo e façam discípulos. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem para que eles cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. E lembrem-se de que eu estou sempre com vocês até o fim do mundo.
uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e a seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som de um clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram na cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade Vem pra buscar, vem cantar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto